Ai, eu não acredito que eu fiz isso. Ai, que ódio. Vamos de novo. Olá, meu povo! Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Carol Rodrigues e hoje a gente vai fazer um comparativo. Um comparativo super esperado, sabe do quê? Das duas bases da KVD, a True Portrait e a Good Apple. Já estou com as duas aplicadas aqui no rosto, fiz metade. Será que vocês adivinham qual lado está qual base? Olha, não sei, hein? Não sei. Mas nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês a aplicação das duas. Eu dividi assim na metade. Apliquei de um lado uma base, apliquei do outro a outra base. Falei sobre as duas, sobre o acabamento, sobre a durabilidade, sobre a cobertura. O que eu indico mais, dependendo do seu tipo de pele. O que pode funcionar pra você ou não. Então eu falo bastante, eu dou muita dica. Eu dou bastante detalhes sobre cada uma das bases pra você entender qual funciona mais pra você, qual você gostaria mais, qual que se daria melhor ali com o estilo de maquiagem que você gosta e com a sua pele. Lembrando que as duas bases vendem na Sephora aqui do Brasil. A Good Apple custa R$249, a True Portrait custa R$219. Essa daqui sempre tem promoção, tá? Tanto que quando eu fui comprar essa base, se eu não me engano, eu paguei R$83. Então, se você se interessar por essa base no final do vídeo, eu acho bem legal você ficar de olho ali no site da Sephora, porque ela sempre entra em umas promoções assim que vale muito, muito, muito a pena. A Good Apple, como ela chegou recentemente aqui no Brasil, ainda não tem promoção dela. E a maior parte das cores está esgotada. Então, se você já sabe o seu tom, eu acho interessante você ir lá no site, colocar o seu e-mail para poder te avisarem quando ela entrar em estoque. Porque ela teve o lançamento, esgotou super rápido e eu acho que quando tiver reposição vai esgotar super rápido de novo. Para você não perder essa oportunidade, se você se interessar bastante por essa base, recomendo lá no site colocar o e-mail para te avisarem quando chegar. Na descrição tem mais detalhes das duas bases, tá bom? Mas assim, eu acho que eu consigo tirar todas as dúvidas no vídeo, porque eu falei bastante. Eu espero muito que vocês gostem, então vamos logo começar esse negócio, porque senão daqui a pouco tem 50 minutos isso daqui eu ainda não passei a base na pele. Então vamos começar logo, fazer a comparação dessas duas bases. Eu peguei aqui no site da Sephora a descrição da base pra gente saber mais ou menos quais as diferenças entre elas de acordo com a própria marca. Então a Good Apple é uma base hidratante com cobertura total que permite a construção em camadas. Possui fórmula leve de longa duração e acabamento fosco de aparência fresca. Tem extrato de maçã que ajuda a nutrir a pele, minimiza a aparência dos poros. Tem uma fórmula não comedogênica que dá à pele um look suave e saudável. Cobre manchas, descolorações, sem pesar e sem refletir no flash. E tá falando aqui também que tem hialuronato de sódio, que ajuda a hidratar a pele, além do extrato de maçã que ajuda a nutrir a pele. Já a outra base, a True Portrait, é uma base vegana leve com cobertura média, acabamento mate de longa duração que não obstrui os poros. A fórmula inovadora conta com o exclusivo Elastic Essence Effect, que se adequa a todas as suas expressões, criando um look de pele perfeita que acompanha você. Ideal para peles normais e oleosas, a fórmula ajuda a controlar o brilho, permitindo que você crie a base ideal para qualquer look todos os dias. Lembre-se de agitar bem antes de aplicar. E essa é uma dica que eu vou dar pra vocês, independente se for essa base ou qualquer outra. Sempre leia as instruções que a marca dá no rótulo da embalagem. Porque... Ai, que susto. Porque às vezes tem algumas bases que você precisa agitar. Porque se você não agita, a fórmula ela não fica, não junta ali todos os ingredientes, sei lá. E aí quando você vai aplicar, ela não vai ter uma performance boa. Então a gente sempre tem que, quando for comprar uma base, ler as instruções ali. Se tá falando que é só pegar o pincel e passar, beleza. Mas se tá falando que tem que agitar, agite, porque senão isso com certeza vai afetar o acabamento e a performance da base na sua pele. Vou colocar aqui na minha plaquinha a True Portrait. Ela é uma base fluida, então você consegue ver que ela escorre aqui na plaquinha quando eu coloco, mas ela não escorre
tanto que nem, por exemplo, a BT Skin da Bruna Tavares. Ela tem essa textura bem levinha na pele, que fica super natural, só que ela tem um acabamento que já é um pouco mais sequinho. Ele não é tão glow assim, ele não é tão mate assim. Mas eu acho que se às vezes a pessoa tem a pele extremamente oleosa, pode não gostar muito dessa base por causa dessa textura mais fluida. Vou aplicar cada uma com um pincel pra gente não ter alteração. E a cor que eu tenho delas são diferentes, eu não tenho o mesmo tom das duas. Essa daqui, a True Portrait, eu tenho a Light 021. E ela funciona pra mim, é um pouquinho escura, tanto que pode ser que vocês consigam ver a diferença pro meu pescoço. Só que como ela é uma base de uma textura mais fluida, ela se adapta melhor na minha pele. Então mesmo que a cor esteja um pouco escura, não tem problema porque ela vai conseguir se adaptar bem e então passa batido. Vocês conseguem ver que ele é uma base que tem uma cobertura média assim, não é uma cobertura tão alta, ela não tem tanto pigmento na fórmula, mas ela cobre super bem e é uma base que constrói camada. Então eu gosto muito, muito, muito dessa base para fazer uma pele mais leve, para usar no verão, porque assim, ela é uma base que não pesa nem um pouquinho, fica super confortável e você não sente ela meio que fica praticamente invisível na pele, sabe? Então eu vou aplicar aqui na metade do rosto uma e na metade do rosto eu aplico a outra pra gente conseguir ver bem a diferença do acabamento das duas. Então, ó, eu vou trazer ela um pouquinho mais aqui pro meu pescoço pra não ficar tão gritante assim a diferença de tom. Apesar dela ser uma base que tem esse acabamento que puxa um pouco mais pro mate, eu acho que ela é uma base que super serve sim pra quem tem pele seca, porque ela é muito hidratante, ela é muito fluida e ela não fica seca, esturricada, 100% mate na pele, sabe? E querendo ou não, a gente aqui no Brasil está num país extremamente quente, extremamente tropical, então mesmo que a sua pele seja um pouco mais seca, por a gente morar num país extremamente quente, essa base que é um pouquinho mais mate, não é tão glow assim, pode ser que você se sinta um pouco mais confortável no calor, entendeu? Por conta desse acabamento levemente mate. Eu não acho que ela é uma base muito, muito, muito mate, tá? Isso é uma experiência minha com a base, assim, acho que eu já testei bases que são bem mais mates que essa. E eu acho que a textura fluida dela colabora bastante pra ela ser tão confortável na pele. Então eu apliquei, ó, uma camada super fina, mas assim, super fina mesmo. Tanto que eu tô com um pouquinho de acne aqui, por conta da máscara, não estou mais aguentando. E ela não cobriu 100%. Então, ó, eu sempre agito antes, vou colocar mais um pouquinho aqui na plaquinha e vou construir mais uma camadinha aqui nessa região para dar mais cobertura. E aí a gente consegue ver que ela constrói super bem sem pesar, sabe? Não precisa aplicar muito produto. Então, se você quer cobrir alguns pontos específicos, você vai naquele pontinho específico e aplica mais produto. Por exemplo, na minha testa, que eu não tenho mancha, tô sem acne, eu não preciso construir uma camada super grossa. Eu não preciso passar essa segunda camada para fazer essa cobertura maior numa região que não tem necessidade. Então eu gosto de fazer uma camada mais leve no rosto todo. E aí, pontualmente, aonde eu tenho alguma mancha, alguma acne, eu vou e corrijo ali aquela parte. E aí isso vai ajudar a ter uma maquiagem mais natural, mais viçosa, que não vai ficar assim extremamente carregada na pele. Então não esqueço também de esfumar aqui na região da orelha, pra não fazer máscara. Eu não tô aplicando base, tá? Eu tô tipo com a sujeirinha do pincel, dando essa esfumadinha. Dei um pouquinho aqui de zoom pra vocês verem bem. E ó, ela não é uma base que fica extremamente mate. Ela não fica, ela tem um viço bonito aqui, ó, você consegue ver na câmera. Na minha preparação de pele, a única coisa que eu usei foi aquele primer da Bruna Tavares, o Hydra Primer, sabe? Que ele é bem hidratante. Então eu apliquei ele na pele toda e eu sei que ele funciona super bem. Ó, vou dar mais uma esfumadinha aqui no nariz, olhando aqui de perto no espelho, eu consigo ver que não esfumei o nariz direito. Mas eu acho que essa base é tão linda, tão linda, tão linda. E eu não vejo as pessoas falando dessa base, gente. Eu fico chocada, porque ela é uma base assim tão maravilhosa. Mas ó, vocês conseguem ver aqui que ela cobriu super bem, tá vendo?
e não ficou carregada. Ela fica com um viço bonito, fica natural e ela tem uma duração assim excelente. Então eu gosto muito, muito, muito. É uma das minhas bases preferidas, com certeza. Agora do outro lado do meu rosto, vamos usar a Good Apple e eu vou usar outro pincel. Essa base aqui, ó, eu gosto de pegar um pouquinho dela, não pego muito. E aí eu vou dando essas batidinhas assim na pele, pra poder cobrir e pra poder meio que falar, a base penetra e fica bonita, entendeu? Eu não gosto de arrastar, porque eu acho que o acabamento não fica tão bonito assim, a gente pode acabar aplicando o produto em excesso. Mas isso é uma opinião pessoal minha, tá? E é a dica assim que eu dou quando eu dou uma aula de automaquiagem, quando eu dou alguma dica no meu Instagram ou aqui. Se você gosta de usar e aplicar base de outras maneiras e funciona pra você, gente, perfeito, sabe? Se tá funcionando, se tá rolando, continua fazendo o que dá certo. Então essa daqui, ó, eu gosto de ir pegando aos pouquinhos. Essa base eu já uso a Light 15. Ela já é 2 tons abaixo da Light 21. Acho importante falar também que tanto a 15 quanto a 21, elas têm um subtom dourado, tá? Ela é subtom quente com um fundo dourado, porque tem algumas bases que tem um subtom quente, mas o fundo mais pêssego. Então eu sempre compro a quente com fundo dourado, que funciona perfeitamente pra minha pele. Essa daqui eu resolvi pegar uma mais clara, por ser uma base de altíssima cobertura, ela tem muito pigmento. Então se eu pegasse uma base que fosse um tomzinho a mais, ela ia ficar muito mais evidente. Tanto que a outra é um tom a mais pra minha pele e você não consegue ver tanto essa diferença assim pela textura fluida. Essa daqui, como é uma textura cremosa e é uma pigmentação super alta, uma cobertura muito, muito, muito cobertura, se eu tivesse um tom errado dela, ia ficar extremamente evidente na minha pele, porque não ia se adaptar tão bem assim, entendeu? Então eu vou dando essas batidinhas e essa daqui, ela espalha tão bem, mas tão bem, eu fico chocada, assim, é muito fácil usar essa base. Muito fácil mesmo. Então dou essas batidinhas, nunca esqueço do cantinho aqui do nariz, principalmente com uma base em balme, porque ela pode acumular nessas linhas se você tiver aqui o bigode chinês bem acentuado, sabe? Sempre recomendo você esfumar super bem, então eu vou trazer aqui pro pescoço também. Não esqueço da orelha. E aqui também, que estou com as acnes da máscara, vou construindo um pouco mais de camada. Vou dando essas batidinhas. Nossa, eu acho muito nítido a diferença das duas bases. Não sei se na câmera tá pegando. Vou dar zoom daqui a pouco, aí a gente vai conseguir ver direitinho. Mas eu consigo ver assim claramente, tanto na cobertura quanto no acabamento. Eu acho que essa daqui, eu sinto ela mais hidratante. A Good Apple, eu sinto ela mais hidratante na pele. Eu consigo ver assim um viço de pele hidratada, sabe? Dei aqui o zoom pra gente ver bem de pertinho as duas bases. Olha como a cor nesse zoom, ela fica evidente. Dá pra ver, ó, que a 21 aqui é um pouco mais escura e essa daqui ela tá perfeita, impecável. Tá uma das melhores bases em relação à cor que eu já usei na minha vida. Eu nunca usei uma base que ficasse tão bem na minha pele em relação a isso. Olhando aqui no espelho e olhando aqui no visorzinho da câmera, eu consigo ver que a True Portrait, ela fica levemente mais mate, tá vendo? Que a Good Apple, ela tem um viço assim bem hidratado, bem gostoso, bem delicinha. A gente consegue ver assim que esses ingredientes que a base tem, que são pra hidratar, que são pra nutrir, eles ficam super evidentes assim no acabamento da base. A gente consegue ver que minha pele tá hidratada. Já é diferente da True Portrait, que ela vai pra uma pegada um pouquinho mais mate. Apesar da marca colocar lá as duas como pro lado mais mate, assim, eu acho que esses ingredientes hidratantes da Good Apple, eles acabam deixando esse viço mais hidratadinho, assim. Mas eu não acho que a True Portrait, apesar dela ser um pouco mais mate do que a Good Apple, é uma base muito, muito, muito mate, assim, sabe? Que nem muitas bases nacionais são, por exemplo, a da Mari Maria, da Vult. Vou falar as que eu já testei aqui, tipo a Studio Fix, que são bases, assim, super mates. Essa True Portrait, como ela tem essa textura bem fluida, ela tira um pouco essa coisa tão mate, assim, dela, sabe? Eu acho que as duas dão um viço bonito. A Good Apple um pouco mais do que a True Portrait, com certeza. Mas eu acho que a Good Apple, ela acaba evidenciando um pouco mais os meus poros. Vocês
vocês conseguem ver aqui, enquanto a True Portrait, ela dá um efeito mais blur. Eu não usei primer, esses siliconadinhos assim nessa região, eu sempre uso, mas hoje eu não quis usar realmente pra conseguir ver a diferença das duas bases na pele. Eu acho que a Good Apple, ela evidencia mais isso. Vocês conseguem ver aqui, ó, que tá um pouco mais blur os meus poros, e aqui tá um pouco mais evidente, a gente consegue ver mais, ó. Terminei aqui a maquiagem, fiz uma pele rapidinha, coloquei blush, iluminador, rímel e batom. Eu não passei pó, porque eu quero ver bem a diferença do acabamento das duas bases. Eu quero que vocês vejam também, pra saber qual que vocês compram, se vocês forem comprar, o que seria mais interessante pra vocês. Então vamos às minhas considerações. Eu amo as duas, tá? Eu gosto muito das duas bases, eu sempre gostei bastante dessa daqui. A Good Apple tá se tornando uma das minhas bases preferidas, assim, eu tenho usado ela bastante, tanto aqui em casa, quando eu vou fazer vídeo, foto, essas coisas, quando eu vou sair pra trabalhar alguma coisa, porque eu acho que ela tem uma durabilidade excelente, assim. Eu coloco máscara, transfere, tá, pra máscara, a máscara realmente fica suja de maquiagem, não tem o que fazer, por conta desse atrito, sabe, que a máscara fica fazendo com a pele, não tem realmente o que fazer, a maquiagem vai transferir um pouquinho pra máscara sim. Mas, apesar dela transferir, ela não perde a cobertura na pele, ela continua com uma cobertura boa, ela continua com um acabamento bom, ela não faz buraco. Então eu tenho gostado muito, muito, muito dessa base. Tenho achado ela, assim, excelente em todos os aspectos. Ela é um pouquinho mais hidratante na pele, mas ela tem uma cobertura altíssima. Então se você gosta de uma pele mais natural, eu não recomendo muito ela pra você, porque mesmo que você faça uma camada fina, e é o que eu costumo fazer, tá? Eu não gosto de camadas grossas de base, principalmente quando é uma base de alta cobertura, ela vai cobrir bastante, porque ela tem muito pigmento na fórmula. Então você fazendo uma camada super, super, super fina, se você gosta de uma base mais natural, de uma pele mais translúcida, se você tem sardinhas e você gosta que essas sardinhas apareçam, eu acho que você pode achar que essa base aqui cobre demais, então você pode acabar não gostando muito dela. Aí eu recomendaria pra você a True Portrait. Ela tem uma textura super fluida, ela tem uma cobertura média, você consegue construir pra uma cobertura mais alta se você quiser, só que você consegue deixar ela muito naturalzinho, você consegue fazer uma pele translúcida com ela. Então se você tem mais essa pegada aí da pele mais natural, eu recomendo super a True Portrait por ser uma base extremamente fluida. Sobre o acabamento, as duas ficam ali no meio do caminho do mate. Não acho que elas são 100% mate, mas elas também não são glow. Então elas ficam ali um meio termo, sabe? Dependendo da preparação de pele que você faz, você consegue adaptar. Se você usa ali uma preparação de pele super glow, cheia de hidratantes e óleos faciais, eu acho que você consegue transformar bem as duas bases para aquilo que você mais deseja. Se for um acabamento mais glow, e se você usar produtos um pouco mais matificantes, selar com pó, você consegue ter esse acabamento mais mate nas duas. Eu acho que são bases, assim, extremamente versáteis. Acho que as duas funcionam tanto para pele seca, quanto para pele mista, quanto para pele oleosa, ou uma pele normal. As duas funcionam sim para uma pele com acne, mas se você não gosta muito de cobrir as suas acnes, eu iria nessa daqui, tá? Se você gosta dessa coisa translúcida, a True Portrait é pra você. Se você gosta da cobertura, a Good Apple é a sua base, assim, da sua vida. Então é mais uma questão de você analisar o que você gosta na base, o que você espera que ela faça na sua pele, o tipo de acabamento que você gosta e principalmente o tipo de cobertura. Se você quer uma coisa mais natural, mais translúcida, a True Portrait. Se você gosta de uma pele mais uniforme, a Good Apple é a sua pedida, assim, perfeita, você vai amar. Eu amo as duas, eu não consigo escolher uma, porque as duas pra mim funcionam super bem. Depende muito do objetivo que eu quero atingir com a maquiagem. Se eu quero altíssima cobertura, se eu quero uma durabilidade excelente, eu uso a Good Apple. Se é uma coisa que eu quero mais natural, vou usar ali mais no verão, mais calor, eu vou na True Portrait. As duas funcionam, assim, que é uma maravilha. Eu gosto bastante das duas bases. Então é isso para o vídeo de hoje, fazendo esse comparativo, se você estava na dúvida de qual base você ia comprar, se você já tem uma, se você queria testar outra, não sei aí qual a sua dúvida. Eu espero que eu tenha conseguido te ajudar. Se você ainda quer saber alguma coisa sobre as duas bases que eu não falei aqui no vídeo, se tiver alguma pergunta específica, pode mandar aqui embaixo, tá? E eu super vou responder, super vou ajudar. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse formato. Se tiver mais alguns comparativos que vocês quiserem saber, tipo, compara Good
de Apple com a BT Skin da Bruna Tavares, por exemplo. Vocês mandem aqui que aí eu faço esse comparativo pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, de ativar as notificações, de deixar o seu like neste vídeo para todo mundo neste YouTube descobrir realmente qual base da KVD é a perfeita para você. Vou deixar aqui na descrição o tom que eu uso, mais detalhes, o link para vocês comprarem a base. Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo deste canal.